O Flamengo de Tite está com uma taça praticamente nas mãos. 3 pontos de vantagem na liderança do primeiro turno, a fase de classificação do Campeonato Carioca sobre Fluminense e Nova Iguaçu. E uma ampla diferença, uma ampla vantagem no saldo de gols. Só um hecatombe faria o Flamengo perder o título da Taça Guanabara. Taça Guanabara, que tão importante foi no passado, que algumas pessoas insistem em não entender o porquê de sua existência. Podemos até falar sobre isso, faremos isso no decorrer desse vídeo, mas que para o Flamengo, depois de tudo de ruim que aconteceu em 2023, passa a ter uma certa relevância, pelo simbolismo da volta às conquistas. Evidentemente, um título pequeno nesse contexto, mas que mostra pelo menos uma mudança de rumo, uma recolocação do Flamengo numa direção mais compatível com o investimento que tem e a qualidade do seu elenco. E vamos falar sobre o Fla-Flu, vencido pelos rubro-negros por 2-0, e também, claro, desenvolver todo esse tema nesse vídeo, que tem o patrocínio de #treinamentos. Você já pensou em fazer um aplicativo para analisar jogadores? Um software de estatísticas? Ou ajudar a melhorar aqueles que já existem? O canal tem essa novidade para você. E com um cupom de desconto bem legal, hein? Fizemos uma parceria com a #treinamentos, que traz o curso chamado Python Impressionador. Você vai aprender a programar em Python do básico ao avançado, partindo do zero, dentro da realidade do mercado de trabalho. Python é uma das linguagens de programação mais utilizadas e valorizadas pelas empresas atualmente e pode ser aplicada em qualquer área. No curso da #treinamentos, você vai aprender tudo sobre Python, seja para automação de tarefas, economizando horas de trabalho repetitivo, análise de dados, criação de sites, sistemas, aplicativos e muito mais. E no final do curso, você vai construir um portfólio com mais de 9 projetos completos, como o de previsão de preço de imóveis, um e-commerce e até uma réplica da Netflix. É isso mesmo. São mais de 100 horas de conteúdo no curso mais completo de Python, com 30 dias de garantia. E para você saber preço e condições, acesse o link que está na descrição do vídeo ou o QR Code que está na tela. E não esqueça, coloque o cupom Mauro César com Z. Não vai perder essa oportunidade, né? Colocar o cupom Mauro César é fundamental. A promoção é por tempo limitado e o pagamento pode ser parcelado em até 12 vezes. Legal? Muito bem, gente. Então, falávamos sobre essa questão do Flamengo ganhar a Taça Guanabara. Está muito próximo, parece ser realmente só uma formalidade agora, porque o Flamengo teria que perder para o Madureira, sofrer uma goleada, o Fluminense golear o Botafogo, ou o Nova Iguaçu golear o Volta Redonda, é algo praticamente impossível de acontecer. E a gente sempre fala que a Taça Guanabara deixou de ter importância. Para quem não sabe, a Taça Guanabara foi criada nos anos 60, quando ainda existia o Estado da Guanabara, antiga capital federal. E Brasília passa a ser, no começo dos anos 60, a capital federal, e a antiga capital, né, Rio de Janeiro, passa a ser o Estado da Guanabara. E aí foi criada a Taça Guanabara. Naquela época não havia Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, só disputavam uma equipe, depois duas equipes de cada país. Não era nem tão assim relevante como hoje, com tantos jogos. Era outra realidade, outro calendário. Então havia espaço. E aí os times da capital, do estado do Rio de Janeiro, pensando hoje na capital, a cidade do Rio de Janeiro, que era na época o estado da Guanabara, jogavam a Taça Guanabara. E era importante, sim, era relevante. Já no começo dos anos 70 e 72, ela passa ela foi incorporada pelo Campeonato Estadual, pelo Campeonato Carioca, sendo o primeiro turno, e continuou tendo relevância. Você ganhava o primeiro turno, levantava a Taça Guanabara, fazia muita festa e já garantia a sua presença na decisão. Com o passar do tempo, mudança de formato de campeonato, surgimento de outras competições que ganharam relevância, outras que não tinham tanta relevância passaram a ter, o crescimento do Campeonato Brasileiro, pontos corridos a partir de 2003, a Taça Guanabara perdeu importância, mas ela ainda existe. E é legal que ela exista porque ela tem um certo simbolismo, tem uma história. Ela tem uma história. Ela existe há 60 anos, praticamente. Então, é natural que ela continue existindo e levantar a Taça Guanabara é muito pouco para o Flamengo, óbvio. Mas depois de tudo de ruim que aconteceu no ano passado, inclusive perdendo a Taça Guanabara para o Fluminense depois da final do Carioca, é claro que levantar esse troféu pode significar o quê? Uma retomada rubro-negra. E essa retomada, se acontecer, ela acontece
pelas mãos do técnico Tite, que chegou no meio, na final do Campeonato passado brasileiro, tentando ali consertar as coisas que não vinham caminhando nada bem, garantiu a vaga na Libertadores, poderia ter brigado mais pelo título brasileiro, não fosse alguns jogos com um comportamento péssimo da equipe, teve erros dele, principalmente contra o Atlético Mineiro do Maracanã, mas ficou mais na conta dos jogadores e, claro, dos dirigentes, que fizeram muitas bobagens ao longo do ano, com trocas equivocadas de treinadores e tudo mais. Então, o que nós vimos foi um Flamengo no ano passado que tentou empurrar com a barriga para salvar a temporada, para pelo menos garantir a vaga na Libertadores, o que foi feito na fase de grupos, certo? Esse ano não, é o trabalho mais autoral do Tite. Ele começa a temporada. E o que estamos vendo é um time que é o time com a cara dele. O torcedor do Flamengo que fica fazendo comparações com outros técnicos, esquece isso. Entenda que agora o técnico do Flamengo é o Tite, então o time vai ter as características do Tite. E já está demonstrando que é e será provavelmente um time muito competitivo. Primeiro, porque não sofre gols. O Flamengo não leva gol. O Flamengo é um time que joga sem oferecer muitas chances aos adversários. Lembrando ainda o final do ano passado, a cada jogo do Flamengo, os adversários, fosse quem fosse, tinha muitas oportunidades de gol. O Flamengo não concede muitas chances. E se você observar, dentro do Campeonato Carioca, pegando os clássicos, por exemplo, como referência, contra o Vasco, o Flamengo empatou 0-0. Poderia ter vencido, o Gabigol perdeu um pênalti no final, mas o Vasco teve chances claras de gol. Léo Pereira salvou 2 vezes a bola que já ia entrando. Contra o Botafogo, o Flamengo venceu com um gol do Léo Pereira no finalzinho do jogo, mas o Botafogo, no primeiro tempo, teve chance com o Tiquinho e com o Júnior Santos. Chances ali, dentro da área. Poderia ter feito 1-0. Por Volta Redonda, mandou bola na trave do Flamengo. Mas o Fluminense, que é mais qualificado, pelo menos em tese, do que essas equipes, é o bicampeão carioca, campeão da Copa Libertadores da América, não teve nenhuma chance clara de gol nesse Fla-Flu, em que os rubro-negros venceram por 2-0. Foi uma cobrança de falta do Arias, de fora da área, e não é uma jogada trabalhada, é uma falta direta, o Rossi defendeu. E no segundo tempo, um chute pela esquerda ali do Alexandre, que o Rossi também defendeu em 2 tempos. Um bom chute, mas chance clara, chegar na cara do gol, não aconteceu. O Fluminense não conseguiu criar. O Cano não foi visto em campo, porque o Flamengo do Tite concede poucas oportunidades. É um time muito mais organizado defensivamente. E do meio para frente, naturalmente as coisas vão acontecendo, com o aprimoramento do conjunto, com o avanço do time no seu jogo coletivo e com a qualidade dos jogadores. O belíssimo gol de número 2 no Clássico mostra isso. Uma tabela feita com passes de calcanhar, jogada iniciada pelo De La Cruz, muito à vontade nessa função, e ele pode fazer outras, ele pode sim jogar com o Gerson no outro momento. Quem sabe o De La Cruz possa se firmar como esse meia que atua mais livre pela faixa central do campo, pode ser caindo um pouco mais pela direita, pela esquerda, mas sem estar tão preso à margem do gramado. E o Gerson, quando voltar, quando todos estiverem à disposição, talvez venha brigar por uma posição na ponta direita ali, como um ponta armador pelo lado direito, como era o Everton Ribeiro, como ele já foi até com o Jorge Jesus e outros treinadores, dando mais liberdade para o Nicolas de la Cruz trabalhar na faixa mais central do campo. Mas o Gerson só voltará, segundo informações do nosso amigo Fred do GE, dentro de mais ou menos 2 meses. Então, essa é uma questão para ser vista lá na frente. Hoje o Flamengo se acertou com os 2 pontas, Luiz Araújo e Cebolinha, que fez esse gol. Houve até uma falha do Fábio, mas a jogada foi muito bonita, né? E com o Pulga, o De La Cruz e o Arrascaeta. Ou seja, o time se ajustou. O Pedro chegou a 9 gols em 9 jogos. No Carioca são 7 gols em 7 jogos. O time não foi vazado, o time principal, em nenhum jogo do Campeonato Carioca. Tomou um gol apenas com aquela equipe de garotos, sub-23, gol do Nova Iguaçu. E foi um gol numa falha individual grave de um jogador, o Noga, é sempre bom lembrar. Foi quase um gol dado, né, numa falha, um erro do rapaz. Ou seja, o Flamengo não está cedendo chance ao adversário. Gente, isso é a cara do Tite. O time tem a cara do Tite já. Isso é a cara dele. É a maneira como ele monta as suas equipes. Pode não ser a maneira mais encantadora, alguns torcedores vão sentir saudade do Jorge Jesus, mas, gente, a coisa andou. O time do Jorge Jesus não existe mais. Você percebeu que apenas um titular nesse jogo de domingo era remanescente de 2019? O Arrascaeta, só ele. Porque o Rossi chegou no ano passado. O Varela chegou em 2022. O Fabrício Bruno chegou em 2022. O Léo Pereira em 2020. O Ayrton Lucas em 2022. O Pulgar em 2022. O Nicolas de la Cruz em 2024. O Arrascaeta já citei, esse é remanescente de 2019. Luiz Araújo chegou em 2023, o Pedro em 2020 e o Cebolinha em 2022.
Então, dos titulares, dos 11, só um remanescente de 2019, o Arrascaeta. Então, o time base titular do Flamengo hoje, com o Gerson fora de combate, e o Gerson ainda saiu e voltou, né? Não tem mais praticamente ninguém de 2019, tem um atleta apenas. E claro, é uma outra forma de jogar, mas o que que o torcedor quer? Quer um time competitivo? O Tite está começando a dar claros sinais, já dá claros sinais de que esse time vai existir, um time realmente competitivo. Ah, mas vai jogar bonito, vai criar situações de perigo e tal. Eu acho que vai melhorar mais na produção ofensiva, na criação de jogadas, no repertório, até no sistema de jogo, podendo variar de 4-3-3 para 4-4-2, jogar com dois pontas, com um ponta só, com dois atacantes, com um trio, enfim. Acho que isso tudo vai variar com o passar do tempo, conforme ele vai avançando, vai aprimorando a equipe. Isso me parece que vai ocorrer. É a tendência natural desse Flamengo comandado pelo Tite. E aí vai jogar bonito como jogou bonito, por exemplo, no lance do segundo gol por dentro da defesa do Fluminense. O Fluminense tinha alguns desfalques, é verdade, mas não foi só porque o Fluminense tinha desfalques que o Flamengo fez um segundo tempo bom e se impôs. E o detalhe, o Flamengo que vinha perdendo muitos gols após várias chances criadas, velho problema, dessa vez não criou tanto, mas aproveitou. Aproveitou duas oportunidades e conseguiu essa vitória por 2-0. Flamengo que perdeu para o Fluminense o ano passado, foram 7 jogos. O Flamengo venceu 2, o Fluminense venceu 2, os demais terminaram empatados. Vamos recapitular? Na Taça Guanabara, o Fluminense venceu por 2-1, aquele gol do Pirani no final, e ficou com o troféu. Na final do Carioca, o Flamengo venceu o primeiro jogo 2-0 e o Fluminense venceu por 4-1 a segunda partida, ficando com o título carioca. Então, 2 vitórias do Fluminense, uma vitória do Flamengo. Na Copa do Brasil, houve empate sem gols, depois a vitória do Flamengo 2-0. Então, 2 empates, né? Aliás, 2 vitórias do Fluminense, 2 do Flamengo e um empate. E no Brasileiro foram 2 empates. Então você tem o Flamengo que, aliás, não perdeu para o Fluminense agora, vencendo por 2-0, não perdeu no Brasileiro e não perdeu na Copa do Brasil. Então são 5 jogos que o Flamengo não perde para o Fluminense. E o recorte recente, muitos torcedores ficaram zangados com um vídeo que eu gravei aqui antes do Clássico, mas o Flamengo vinha uma freguesiazinha do Fluminense. Se você considerar a diferença de investimento e que parte desses jogos, num recorte dos últimos 20 ou 15 jogos, pega uma fase do Flamengo com um time bem mais forte que o Fluminense, que se fortaleceu mais nos últimos 2 anos, é uma diferença importante a favor do Fluminense, que a partir dessa metade do ano para cá começa a mudar, com o Flamengo não mais perdendo para o Fluminense. Até no ano passado foi tão equilibrado que o Fluminense venceu a final estadual e o Flamengo eliminou o Fluminense da Copa do Brasil, ou seja, até em confrontos de mata-mata, digamos assim, cada um levou a melhor em um dos confrontos, né? Mas o time do Tite já tem uma cara, já tem uma identidade, é o time do Tite, é como joga, vai ser competitivo, deverá ganhar títulos esse ano, muito provável que seja um time que vai brigar em todas as frentes, muito provável, a não ser que aconteça aí algum problema dessas coisas que só acontece no Flamengo, como no ano passado, quando tudo caminhava bem, o time uma invencibilidade, venceu o Grêmio em Porto Alegre e vence o Atlético em Belo Horizonte, Grêmio pela Copa do Brasil, Atlético pela Série A, e aí o auxiliar, o preparador físico do técnico Jorge Sampaoli agride o Pedro, e aí entra aquela crise e tudo desanda. Então, o Flamengo nunca pode duvidar de que possa acontecer alguma coisa que mude os rumos da história, pelo histórico do próprio clube, mas em condições normais, seguindo um ciclo natural. O time do Flamengo com o Tite tem tudo para brigar em todas as frentes, fazer uma temporada completamente diferente daquela que fez em 2023, quando foi um verdadeiro fiasco, decepcionando profundamente o seu torcedor. Esse vídeo tem o patrocínio da Hashtag Treinamentos. Você fica sabendo tudo sobre o curso de Python acessando o link que está na descrição do vídeo, o QR Code que está na tela, ou lendo aqui os detalhes que estão também na descrição desse vídeo. Não esqueça de utilizar o cupom Mauro César com Z, tudo junto, ao adquirir o curso de Python da nossa nova parceira, a Hashtag Treinamentos, ok? Gente, a próxima live vai acontecer no sábado. O Flamengo deve jogar, isso vai ser confirmado pela federação agora no começo da semana, sábado, 4 da tarde, contra o Madureira. Então, aquilo de sempre. Estarei no canal Gold, na transmissão de Flamengo e Madureira, sábado, 4 da tarde, ok? O jogo acaba lá para as 6. Então, uma hora depois, uma hora e pouquinho depois, começa a live no canal, lá para as 7, 7h15, 7h30, no máximo. A gente deve estar começando aqui a nossa live no sábado,
no começo da noite para falar sobre a última partida do Flamengo nessa fase da Taça Guanabara, a fase de classificação do Campeonato Carioca, que vale o troféu e a primeira colocação do time, né, pensando aí na fase de mata-mata com os 4 times que vão brigar pelo título estadual da temporada. Então, conto com a audiência de vocês no canal Gold a partir das 4 da tarde, a bola rolando para Flamengo e Madureira e depois a live aqui no canal. E também quero sempre convidar vocês a participarem do Clube de Vantagens da S1 Live. Isso mesmo, Clube de Vantagens da S1 Live. Confira. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Esse é o Clube de Vantagens da S1 Live. E você pode participar, ganhar uma camisa oficial. Toda segunda-feira tem sorteio de camisas oficiais do programa Na Área, do qual participo toda segunda e toda quinta, às 11 da manhã. Eu, Alain Bimad e André Rocha. Tem nessa segunda, tem na quinta-feira, é claro. Eu conto também, mais uma vez, com a audiência de vocês, falando muito sobre o Flamengo nesse bom momento do time comandado pelo técnico Tite. Sempre peço a vocês também que verifiquem aqui na descrição do vídeo os links para a participação no canal de cortes, onde você encontra o melhor das nossas lives. Inscreva-se no canal de cortes, é uma maneira de se apoiar nosso trabalho. Também pode apoiar nosso trabalho entrando para o clube de membros do canal. O mês de fevereiro está acabando. Vem aí março, com março chegando, tem a live mensal dos membros, a live Mesa Redonda. E você pode participar dividindo a tela comigo e outros membros do canal para um ótimo debate sobre futebol. Todo mês tem. Além disso, os membros do canal podem comprar produtos de parceiros com desconto e assistem aos nossos vídeos em primeiríssima mão. Primeiro, os vídeos como esse vão para os membros. Depois, a gente abre para os demais. Então, o membro tem aí acesso prioritário ao conteúdo do youtube.com/Mauro César, entre outras vantagens que a gente tenta oferecer para aqueles que apoiam o nosso trabalho por intermédio do clube de membros do canal. O nosso curso online de jornalismo esportivo segue disponível para os interessados. Ali compartilhamos um pouco da experiência acumulada em 4 décadas de profissão. O blog do All Sport também, com textos diários sobre futebol, o blog do Mauro César, e também o nosso parceiro, Use 360, que faz canecas, faz camisetas, de diversos temas do nosso canal, com os nossos bordões, com o símbolo do canal, com Live Soft Open e muito mais. E outros temas, vale muito a pena. Use o cupom Mauro, assim você tem também um desconto bacana na hora de adquirir os produtos do Use 360. Muito bem, é isso então, gente. Nos encontramos nessa semana. Tem live no sábado, tem vídeo todo dia, tem live Soft Open também no canal do Arnaldo Tironi nessa segunda, 10 da noite. E seguimos aí também na S1 Live, na TV Cultura, segunda-feira, 8h15 da noite, no All Sport, segunda-feira, terça-feira e sexta-feira, 9 da manhã, e também na Jovem Pan, ao meio-dia, terça, quarta e sexta e domingo, à 1 da tarde. Saudações. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês.